O dia que eu achei que eu ia partir dessa para melhor, como as pessoas dizem, sendo sincera para vocês, eu nunca senti tanto medo como naquele dia. Eu achei que eu ia morrer. Vamos à minha história. Imagina vocês estarem um dia maravilhoso, apaixonada, encantada por uma pessoa, pensando em como seria a noite de vocês, como seria a madrugada, fazendo mil planos, e de repente todo esse sonho virá um pesadelo. Foi o que aconteceu comigo. Mas deixa eu contar aqui direitinho para vocês entenderem. Meses atrás, logo no início desse ano, eu conheci um rapaz. Eu conheci esse homem em um site de relacionamento, um aplicativo de relacionamento. Nunca gostei dessas coisas. Fui ouvir uma amiga, me arrependi. Não recomendo, tá? Eu sei que existem pessoas boas, outras nem tantos, mas eu não tive sorte. Eu achava que eu estava tendo sorte, mas não. Hoje eu vejo que não. Esse cara deu match comigo lá no perfil. E não fui eu que chamei ele para conversar. Foi ele. Mandou mensagem no privado. Quando eu vi a bio dele, as informações desse homem, eu achei bem interessante. Idade compatível, parecia ser alguém culto, inteligente, gostava de ler. Eu pensei, nossa, um homem com tantas qualidades. Aqui no aplicativo, solteiro, porque sim, solteiro em maiúsculo, caixa alta, lá. Comecei a conversar com ele. Confirmei se ele realmente estava sozinho. Ele disse que sim. Perguntei o que ele gostava. Ele se interessou muito por minha vida, me ouvia. Sabe aquela pessoa paciente que hoje em dia as pessoas gostam de falar, mas muitas vezes não têm paciência para ouvir, certo? Ele era diferente. Ficamos semanas conversando muito. Eu chegava do trabalho e ele me mandava áudios. Eu mandava áudios. Coisa de minutos, ele respondia, ele parecia interessado, ele me dava atenção. Um homem solteiro, gente, como não ser? Como que um homem não é solteiro e liga para você à noite, conversa horrores com você, se preocupa contigo, atende sempre suas ligações? Era o que acontecia. E além disso, se uma pessoa te diz: eu estou solteiro há tanto tempo, passei por uma decepção amorosa, achei que talvez não tivesse mais chance no amor até te conhecer. Você não tem por que duvidar. Concordam comigo? Pois foi assim que aconteceu. Passa uma semana, duas, três, marcamos de nos encontrar pessoalmente na terceira semana. Só que houve um imprevisto, não deu para eu ir, eu tive que cancelar. Remarcamos. E aí nos encontramos pessoalmente. Ele era exatamente como na foto. Muito simpático, muito gentil, cheiroso. Um homem parecia ser calmo. Sabe, aquele homem que você olha e fala: meu Deus do céu, como um homem desse não tem alguém? Ah, eu vou segurar e não solto mais. Comecei a me apaixonar por ele. E ele parecia estar apaixonado por mim também. Nesse encontro, saímos para jantar. Depois a gente trocou uns beijos, o beijo casou. Ele foi muito respeitoso, ele não forçava a barra, ele não quis ir para motel logo de cara e ganhou ponto comigo. E fomos ficando cada vez mais íntimos. Ele se preocupava comigo ainda mais. Ele começou a se declarar para mim. Com 2 meses e uma semana, depois de nos encontrarmos umas 3 vezes, surgiu o convite. Poxa, que tal a gente passar um final de semana juntos? Dá para entender, né? Ele não foi, vamos para um motel, foi mais gentil, mas me convidou e eu também queria, somos adultos. E eu aceitei. Tá bom, onde vai ser? E aí ele falou sobre uma pousada, né? Não era um motel, não vou dizer que era motel, era uma pousada onde iam muitos casais. Me falou sobre essa pousada, que ficava mais ou menos uns 45 minutos da nossa cidade. Um lugar que eu pesquisei, muito bonito, e ficou tudo ali alinhado.
Iríamos no sábado, voltaríamos no domingo. Coisa rápida, mas seria suficiente pra gente. Aconteceu. O dia chegou, me organizei, fiz minha mala, ele me pegou no local combinado, fomos. E o dia tinha começado perfeito. O nosso sábado até então, não chegamos e fomos logo para a cama. Não. Fomos curtir o lugar. Comemos, almoçamos lá, passeamos. Era um lugar assim com muitas árvores, muitos animais, um lugar lindo. E eu parecia estar nas nuvens. Eu estava tão encantada, mas eu estava tão envolvida, imaginando como seria a nossa noite. Seria uma noite maravilhosa, porque para uma mulher ter tudo isso, a hora H se torna, sabe, aquele pedaço principal do bolo, se é que eu posso dizer assim. Eu estava contando com esse momento, sem imaginar o que estava por vir. Chegou a hora da gente ir para o quarto. Nem demoramos muito. Curtimos até umas 8 da noite, 8h30 fomos para o quarto. Cheguei nesse quarto, eu tomei um banho, eu coloquei uma roupa que eu tinha separado, né? Uma roupa lingerie bem bonita. Soltei o cabelo, tirei toda a maquiagem, coloquei hidratante, fiquei perfumada. Depois fui para a cama, ele também foi se cuidar. E quando a gente estava ali na cama, começamos a nos beijar, foi aquela coisa boa, aquele momento íntimo. De repente tudo aconteceu e foi muito bom. Eu deitei no peito dele, peguei no sono. E quando eu acordei com gritos, eu acordei com confusão e acordei com uma pessoa batendo na porta do nosso quarto. Batendo, 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 dizendo eu vou arrombar, fazendo escândalo. Nessa hora, eu olhei para ele e perguntei, o que é que está acontecendo? Eu fiquei logo nervosa, eu sempre fui muito medrosa. Fiquei logo nervosa, aí corri, coloquei essa lingerie e ele me olhou com aquela cara estranha e ele não conseguia falar. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha reconhecido a voz. Era a voz da mulher dele. Sim, eu não sabia. Ele me enganou, ele era casado. Essa mulher com certeza estava investigando ele. Essa mulher sabia da viagem. Essa mulher foi aparecer lá. Com certeza reservou também um quarto para ela conseguir entrar. E essa mulher queria acabar com a minha vida e com a vida do marido. Porque com certeza ela imaginou que eu sabia. É o que acontece muitas vezes, né? Mas eu não sabia. De repente esse homem, ele conseguiu falar, olhou para mim e disse, me perdoa, eu vou te explicar tudo, mas essa louca aí fora é a minha esposa. Gente, quando eu ouvi essas palavras saindo da boca dele, eu disse, você é maluco? Você é louco? Do jeito que essa mulher está, você é casado, você me traz pra cá, você sendo casado. Calma, calma, eu vou resolver. Ela é estourada, mas eu me entendo. Eu vou sair para conversar com ela e vou resolver. Fique tranquilo. Nessa hora, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu já me vi ali acontecendo uma tragédia. Porque da forma que a mulher estava lá fora, eu só tinha que pensar isso. Ele colocou a camisa rápido, colocou um short e foi abrindo a porta para conversar com ela. Abriu e saiu rápido, só que ele não trancou. A chave estava por dentro. Puxou a porta e eu só ouvi essa mulher. Seu canalha! Seu vagabundo em cima dele, batendo nele, batendo nele. Eu vou acabar com a vida de vocês. E nessa hora, eu desesperada, fui pegar o telefone para falar com a recepção. Eu estava tão nervosa que tinha um telefone ali, portaria, essas coisas, lanche, lanchonete. Eu sei que estava tão nervosa que eu não conseguia nem discar. Eu pegava o telefone e colocava no ouvido e só ouvia a linha. Ninguém atendia do outro lado. Eu estava ali,
desesperada. Pegava o telefone, vou ligar para a polícia, o que é que eu faço? Estou no final aqui, né, no local praticamente o fim de mundo, um lugar muito, sabe aquele lugar meio reservado, tipo interiorzinho? Era esse lugar. E a mulher lá fora em cima dele, eu vou acabar com vocês, eu vou acabar com vocês. E teve uma hora que essa mulher conseguiu derrubar o marido lá fora e entrou dentro do nosso quarto. Só para vocês entenderem, sem tentar identificar o lugar, porque talvez, né, possa alguém conhecer, eram tipo cabanas. Cada casal ficava em uma cabana. Era um local muito rural. Quando você entrava logo com o carro, tinha tipo uma sede. Nessa sede ficava ali a pessoa que recebia você, dava as chaves. E depois você pegava a sua chave, você passava, tipo por uma floresta, por um local, era muito grande o espaço. E você ia até a sua cabana, e cada cabana ficava um pouco distante da outra para manter a privacidade. Você sentia que você estava em um interiorzinho, apenas você e seu companheiro. Ela, com certeza, descobriu tudo do jeito dela, fez uma reserva também, sabia da reserva do marido, pegou um quartinho para ela e esperou o momento certo para agir, à noite. Então, para alguém chegar até essa mulher, teria que ouvir, como eu disse, as cabanas eram distantes, e teriam que chegar até ela. Só que até isso acontecer, essa mulher conseguiu fazer um escândalo lá na porta em questão de minutos. Tudo isso foi muito rápido. Essa mulher conseguiu ir para cima do marido e ela entrou nessa cabana onde nós estávamos. Quando ela me viu ali, depois eu pensei, puxa, era para eu ter entrado no banheiro, trancado a porta, mas do jeito que ela estava louca, ela ia arrombar. Ela não estava nem aí. Voltando, quando ela me viu ali, essa mulher, ela já estava com uma arma em punho. Acreditem. Ela já foi entrando apontando para mim, dizendo: sua vadia, faça seus últimos pedidos, porque você não sai desse quarto viva. Eu vou acabar com você, apontando aquilo para mim. Se coloque no meu lugar. Uma mulher desesperada, vendo o seu marido traidor, de repente se deparando comigo, imaginando que eu sabia, que eu era amante, e você com essa ferramenta na sua cara. Como que você fica? Eu comecei a me ver ali dentro de você sabe, né? Olhei para ela, eu não sabia nem quais palavras usar. Se eu falo Senhor, essa mulher vai se chatear. Se eu falo sei lá o que, essa mulher vai ficar louca. Porque ela já estava louca, na verdade. E eu comecei a chorar, implorando pela minha vida. Por favor, eu não sabia que ele era casado. Por favor, não acaba comigo. Ele me enganou também. Eu nunca estaria aqui se eu soubesse. Nenhuma mulher merece ser traída. E comecei a falar essas coisas. Só que ela, a princípio, ela não acreditou. Você acha que eu sou idiota? Todas dizem isso. Você sabe sim, você sabia sim. Foi quando o marido conseguiu se levantar. Não sei o que essa mulher fez com ele lá fora, como foi que ela agrediu. Eu sei que ele saiu lá de fora, entrou, e antes que ela fizesse algo que seria o meu fim, ele disse: fulana, ela não sabia. Eu enganei vocês dois, me perdoa. Quando ele disse isso, ainda bem que ela acreditou. Nessa hora, essa mulher virou para ele, apontou aquilo ali para ele. E eu já comecei a imaginar que ele também iria partir dessa para melhor. Eu não sabia se eu ligava para a polícia, se eu corria para o banheiro, se eu me escondia embaixo da cama. Eu só sei que esse homem começou a dizer um monte de coisas para ela, pedindo perdão, implorando, dizendo que eles dois tinham que sair dali para conversar, que ele iria levá-la para casa, tentou acalmar. Me pareceu que ela tinha, sei lá, bipolaridade, porque ao mesmo tempo que ela estava estourada, quando esse homem começava a dizer as palavras certas, ela se acalmava, ela entrou em crise de choro, depois ela levantava aquilo de novo. Olha, eu estou aqui dizendo para vocês o que eu lembro.
Eu garanto para vocês, foi uma cena de terror, de horror, desespero. Depois de alguns minutos, apareceu alguém. Apareceu um casal, um homem e uma mulher, que eram os donos desse local. Poxa, demorou tanto? Não. Hoje eu vejo que não. Mas esses minutos pareceram uma eternidade para mim. Diante daquele susto, diante do medo, pareceu sim uma eternidade. E quando esse casal estava chegando, foi no momento que ela estava com aquilo na mão, o marido abraçando ela, ela chorando, entrando em, sei lá. E o casal, quando viu aquela mulher armada, óbvio que sentiram impacto. E aí, de longe, eles disseram assim: olha, gente, a polícia está a caminho. Por favor, cuidado com o que vocês vão fazer. Foi quando essa mulher conseguiu cair em si. O marido conseguiu pegar a arma da mão dela, depois colocou distante, abraçou essa mulher com força e ela chorando, 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 chorando. Essa moça lá do hotel, da pousada, uma mulher assim, muito calma, se aproximou, agora que ela estava sem a arma, se aproximou dos dois. Tentou acalmar essa mulher, deu um copo d'água para ela, conversou com ela. O marido também ficou ali. E eu estava sentada na cama, tremendo de um jeito, mas tão desesperador, que eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Depois de alguns minutos, mais alguns minutos, eu ouvi a sirene do carro da polícia. E aí pronto, a polícia entrou, todos nós fomos para a delegacia, ela não saiu algemada. No final das contas, eu só queria voltar para minha casa, contei tudo o que aconteceu, me ouviu, ouviram os dois. Alguém ficou preso? Que nada. Fui para minha casa, ele voltou com a esposa dele. E eu pensei, meu Deus do céu. Quando eu cheguei em casa e vi meu cachorrinho correndo para mim, eu chorei tanto. Eu pensei que eu nunca mais veria meus cachorros, minha família, meus amigos, que eu voltaria dentro de um caixão. De verdade. Da forma que aquela mulher estava, foi isso que eu vi. Mas eu orei tanto ali, em silêncio. E graças a Deus, Deus me ouviu. Só que aí eu também disse assim, eu não vou deixar isso, sabe? Vou procurar um advogado, não por ela, mas por ele. Ele me enganou, um homem casado, colocou a minha vida em risco, eu poderia hoje não estar aqui. E aí está com o processo rolando. Ele me procurou depois disso, pediu perdão. Eu disse muita coisa para ele, falei para ele que ele iria se resolver com a justiça, só que a justiça do nosso país, né? Tá aí. Processo tá rolando, até agora não deu nada, não deu em nada. Só que eu não quis mais olhar na cara dele. Não, não mesmo. Eu senti uma coisa tão ruim por esse homem, tão ruim, que talvez se eu tivesse algo nas minhas mãos, era capaz de eu ter acabado com a vida dele. De verdade. Porque o que ele fez comigo, nenhuma mulher merece passar. Não sei como é que está ela agora, não tive mais contato, ela não me procurou. Eu imagino que os dois continuem juntos. Pela forma que ele falou comigo no dia que ele me ligou, depois do ocorrido, ele veio com desculpa, uma explicação, dizendo que ela é louca, palavras dele, que os dois já estavam separados sim, mas ela não aceita. Eu não acreditei. Eu não acreditei pela forma que ela agiu, o jeito que ele agiu, tudo que ela falou. Parece que ela estava já cansada de ser traída. Ele pedia perdão, os dois continuavam sempre juntos e depois ela explodiu. Ela está correta? Não. Mas ela explodiu diante de tudo que ele sempre fez para ela e com ela.
E deu a entender que, de fato, os dois estavam ali, ele estava tentando resolver, encontrar uma maneira de se libertar dela de vez. Agora imagina, se eu ia querer um tipo de homem desse na minha vida, uma mulher desse tipo atrás de mim. Deus que me livre e guarde. Então, assim, eu espero que em breve eu volte aqui e diga, olha, ele está pagando por isso. Ser preso eu acho difícil, mas que quando nada eu consiga um bom dinheiro, porque tudo que ele me fez passar, eu estou pagando terapia até hoje. Quem está tendo esse prejuízo sou eu. Mas eu espero muito de verdade que a minha história sirva de alerta. Eu nunca me envolvi com um homem comprometido por escolha minha, nunca. Ele me enganou. Ele colocou a minha vida em risco. E o que eu posso dizer para vocês é: investiguem ao máximo. Eu confiei nele, acreditei nele, ele tentava me provar de todas as formas, mas canalhas como ele conseguem driblar a gente. Então, se a minha história puder ajudar uma pessoa, eu já ficarei muito feliz por isso. Eu não desejo que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada, tá, por você compartilhar essa sua história, por esse alerta. Como você pediu, deixamos de fora qualquer informação que possa identificar você, eles, o local onde você ficou, tá bom? Eu entendo você. Você me disse também que está acontecendo um processo, então muita coisa você não pode expor de forma alguma. E eu desejo de coração que você em breve volte aqui e me diga: olha, Pri, fomos para a justiça, meu advogado conseguiu resolver, aconteceu isso, ele está pagando. Porque enquanto homens como ele continuar fazendo esse tipo de coisa e nada acontecer, mais e mais irão continuar fazendo. E isso, gente, a gente não pode fazer com ninguém. Precisamos ter respeito, amor ao próximo, responsabilidade afetiva. Que sacanagem, gente! Que tipo de sacanagem? Já pensou se essa mulher, como muitas, perde a vida? Não é um caso isolado. Quantos casos você já ouviu, talvez na sua cidade ou na TV? Muitas vezes a manchete é: casal de amantes são assassinados em quarto de motel, em pousada, em isso e aquilo. Muitas vezes, aquele homem que está se envolvendo com uma mulher casada realmente não sabe. Mas ele não tem como provar depois de morto. Muitas vezes a mulher realmente não sabe. É bem enganada, como essa amiga foi. Então, se ele conhecendo a mulher que ele tem, ele disse que a mulher é louca. É isso que eles dizem. Uma mulher que já foi muito traída, uma mulher que está com o emocional arrasado, destruído, acaba saindo de si. Ela está certa? Não. Nada justifica isso que a mulher traída fez, sabe? Mas imagina, se um homem sabe que a sua mulher traída é capaz de tudo, conhece, ele se permite se envolver com a outra pessoa inocente, levar para uma pousada, fazer acontecer, um homem desse, na verdade nem se ama. Porque ele se coloca em risco uma pessoa inocente. Ele poderia estar hoje embaixo aí de 7 palmos. Essa amiga depoente também. A mulher seria presa, acabaria com a vida dela também. E seria aí mais 2 pessoas que entrariam para estatísticas. E vocês, muitas vezes, diante de uma matéria dessa, iriam dizer assim: ela sabia que ele era casado, ela merece, porque tem gente que diz isso sim. Sendo que ela não sabia de nada. Mesmo que soubesse, volto a dizer, eu sempre aconselho: você é casada, você é casado, descobriu que o seu companheiro ou companheira está te traindo? Não acabe com a sua vida, acabando com a vida da amante, do amante, mesmo que eles saibam. Não faça isso com vocês, porque uma pessoa que te trai não merece que você acabe com a sua vida, com a sua liberdade,
para ficar anos na cadeia por causa de um alecrim dourado desse. Poxa, gente, amor próprio antes de tudo. Ama aquela pessoa, enquanto aquela pessoa é fiel a você, continue amando. Essa pessoa te traiu, não te respeitou, ninguém foi obrigado, ele te traiu porque ele quis. Não acabe com si mesmo em prol de uma pessoa dessa. Vai doer? Vai, óbvio. A gente ama, a gente confia, a gente se dedica e de repente uma traição, muitas vezes a gente perde a razão. Mas calma, equilíbrio é tudo. Porque depois de uma feita, não tem como voltar atrás. Não tem. Eu espero muito, amiga depoente, que você fique bem, que você supere esse trauma, que a mulher traída também se cuide. Ela está acabando com ela, continuando com um casamento desse, com um homem tóxico como esse. Que ela se liberte desse homem, vá cuidar do seu emocional. Tenha também consciência de que nossos atos a gente precisa pagar, tá? Ela agiu assim, não foi nada correto. E ela não pode continuar agindo assim. Que bom que você não deixou tudo isso para lá. Que bom. Eu espero mesmo que tudo se resolva da maneira justa. Então é isso, amiga. Fica o espaço que você pediu, fica o alerta, ficam aí algumas reflexões. E vocês aqui do canal, algum de vocês já passou por uma situação como essa? De repente foi surpreendida ou surpreendido pelo parceiro do seu namorado ou namorada que você nem sabia que era casado? Se sim, deixa aqui nos comentários. Minha querida, mais uma vez, muito obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho. Deus te guie, te proteja, te guarde, que você nunca mais passe por um pesadelo como esse que você viveu, um pesadelo da vida real. Um super beijo. Então é isso, que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.